Olá, esse seminário faz parte da disciplina Recuperação Inteligente da Informação, conduzida pelo professor Dr. Elias de Oliveira, componente integrante do programa de pós-graduação em Informática da Universidade Federal do Espírito Santo. Seu propósito é apresentar o conteúdo do primeiro capítulo do livro Modern Information Retrieval, de Ricardo Baeza Yates e Bertier Ribeiro Neto. Nesse primeiro capítulo, que é a introdução, os assuntos tratados são recuperação da informação, o problema da recuperação da informação, envolvendo a recuperação da informação em si, o sistema de recuperação de informação e um breve histórico da web. A recuperação da informação trata da representação, armazenamento, organização e acesso de itens de informação, como aqueles que usualmente nós utilizamos, como documentos, páginas web, catálogos online e várias outras informações, como objetos multimídia. Essa representação e organização dos itens de informação devem dar condições aos usuários de ter facilidade de acesso às informações que lhe dizem respeito e interesse. E, em termos de pesquisa, essa área pode ser estudada, segundo os autores, sob dois pontos de vista, que é aquele centrado no computador e o centrado no usuário. Na visão centrada no computador, a recuperação de informação foca na construção de índices eficientes, em processamento de consultas com grande alto desempenho e criação de algoritmos de ranqueamento para melhorar os resultados. Na visão focada para o comportamento do usuário, essa área busca entender as principais necessidades do usuário, né, e como esse entendimento afeta a organização e a operação do sistema. Porém, os autores deixam claro que o foco do livro é a visão centrada no computador. Olhando agora no aspecto de desenvolvimento, da origem do termo e do sistema de recuperação, um conceito importante é o de índice. Os índices estão no núcleo de todos os sistemas modernos de recuperação de informação e vão fornecer acesso rápido aos dados e uma qualidade de processamento das consultas maior, bem mais aceleradas. E com o advento, principalmente das tecnologias, esses índices são criados de forma automática. É importante lembrar que esses conceitos de recuperação da informação, eles têm origem nas construções de grandes bibliotecas do passado da humanidade e que, com a evolução tecnológica, eles alcançaram uma grande importância, apesar de inicialmente serem focados por profissionais da área de biblioteconomia e arquivismo, de arquivo, e mais recentemente alcançou um foco maior, principalmente na área da computação, dado que técnicas, e novas melhorias dos algoritmos foram realizadas. Durante a década de 50, começam a surgir os primeiros indícios dos conceitos de recuperação da informação. Autores como Hans Peter, Eugene Garfield, Philip Bagley vão cunhar aí o termo de recuperação da informação. Na década de 60, percebemos o início de publicações acerca do tema e nós vamos encontrar já na década de 70 conceitos que vão sedimentar essa área de atuação, de recuperação da informação, como por exemplo em 79 estudos focados no modelo probabilístico. Em 83, já na década de 80, Salton e McGill publicam um livro, Introdução à recuperação moderna da informação, com foco no modelo de vetor.
Em relação às bibliotecas e as bibliotecas digitais, lembrando que foram as bibliotecas, no caso, as primeiras instituições a adotarem sistemas de recuperação de informação. Então, esses sistemas de bibliotecas, eles eram desenvolvidos por instituições acadêmicas e posteriormente por empresas comerciais. Ou seja, esses sistemas, nas suas primeiras gerações, eles focavam na automação de processos, como, por exemplo, busca em catálogos de fichas, restringindo muitas vezes a pesquisa ao nome do autor e ao título da obra. Já na segunda geração, algumas funcionalidades foram adicionadas para ampliar esse leque de pesquisa com relação ao tipo de assunto da obra, palavras-chave e operadores de consulta, como, por exemplo, aqueles que permitem você montar sentenças na hora da consulta. Já na terceira geração, aquela que, segundo os autores, considerada como atual, o foco tem sido em interfaces gráficas melhoradas, de modo a tornar mais atraente e mais eficiente as pesquisas. Portanto, a recuperação da informação em bibliotecas digitais, elas tiveram também a sua evolução, assim como o conceito de evolução de bibliotecas físicas para bibliotecas digitais. Caminhando um pouco mais nesse capítulo, focando agora na seção recuperação da informação como um cerne, um alicerce, é importante destacar que essa área, recuperação da informação, ela era vista como uma área de interesse limitada apenas a bibliotecários especialistas em informação. Só que na década de 90, o surgimento da web, ela contribuiu muito para a ampliação desse horizonte. E é importante destacar também que algumas dificuldades, elas podem surgir no que diz respeito a essa questão de você encontrar uma informação na web, porque é muito comum, por exemplo, uma busca ser realizada e às vezes ela não ser tão eficiente, Então é importante destacar que as tecnologias contribuíram muito para a evolução e ampliação das ações da área de recuperação da informação. Então, em 89, TimBERS tornou-se um repositório universal, cria a web, que é um repositório universal considerado hoje de cultura de conhecimento humano, onde milhões de usuários criam bilhões de documentos que acabam compondo um repositório online de grande foco de hoje, nos dias atuais. O problema enfrentado por essa área de recuperação da informação diz respeito à complexidade e de obtenção da informação, que essa complexidade ela é variada. Um exemplo que os autores nos trazem diz respeito a casos mais sofisticados, quando se procura por informações necessárias à execução de uma tarefa relacionada ao trabalho ou necessidades imediatas, como, por exemplo, a frase em destaque no slide. Encontre todos os documentos que tratam do papel do governo federal americano no financiamento das operações dessa determinada entidade governamental, ANTRAC. Isso quer dizer que essa formulação de consulta ela não traz subsídios suficientes para que indicando qual a real necessidade do usuário nesse contexto. Então essa descrição ela deve também trazer recursos que facilitem e ajudem na qualidade da recuperação da informação. Ou seja, dada a consulta do usuário, o maior objetivo do sistema de recuperação de informação é prover informações que sejam úteis ou relevantes para ele.
ou seja, a ênfase está na recuperação da informação e não na recuperação de dados. Dessa forma, é importante destacar que o sistema de recuperação de informação deve, de alguma forma, interpretar o conteúdo dos itens da informação. Quer dizer, dado um conjunto de documentos que compõem uma coleção, classificar esses documentos de acordo com um certo grau de relevância, de interesse, que sejam de interesse ao usuário. Essa interpretação desse conjunto, dessa coleção de documentos, envolve, por exemplo, a extração de informações sintáticas e semânticas do texto do documento e sua utilização para satisfazer a necessidade do usuário. E nesse contexto, segundo os autores, o problema da recuperação da informação diz respeito ao seguinte: o objetivo principal desse sistema de recuperação de informação é recuperar todos os documentos que são relevantes à necessidade do usuário e, ao mesmo tempo, recuperar o menor número possível de documentos que não são relevantes. Essa noção de relevância, ela se torna central no sistema de recuperação da informação. A tarefa do usuário, nesse contexto de recuperação da informação, ele traz algumas implicações de acordo com a ação que o usuário exerce nesse sistema. Ou seja, o usuário ele pode estar buscando ou consultando informações que sejam do seu interesse. É importante destacar essas duas perspectivas, porque a consulta, a busca por informações de interesse é a principal tarefa de recuperação na web. De modo que essa busca também pode ser utilizada para satisfazer outras necessidades, como compra de produto, realização de reservas. Então, na verdade, esse conceito de navegar, pode indicar, por exemplo, se o usuário, segundo os autores destacam, ele pode estar interessado em documentos sobre corridas de automóveis em geral, mas pode decidir consultar, pesquisar documentos sobre Fórmula 1, Fórmula Indy ou qualquer outro tipo de assunto relacionado ao tema. Nesse caso, os autores citam que o usuário ele não está consultando, ele está navegando pelos documentos da coleção. Isso indica, portanto, clara distinção entre essas duas tarefas, que são a busca e a navegação. Portanto, o usuário ele pode, dependendo do seu interesse, estar desempenhando papéis distintos e que não necessariamente têm propósitos idênticos. A relação entre recuperação de informação versus recuperação de dados traz para nós, segundo os autores, que a recuperação de dados nesse contexto de sistema de recuperação da informação consiste na identificação de quais documentos da coleção contêm as palavras-chave da consulta que ele deseja fazer. Então, nesse caso, o sistema de recuperação de informação está mais interessado em recuperar informações sobre um assunto do que em recuperar dados. E o sistema de recuperação de dados vai tratar desses dados com base numa estrutura e semântica que são bem definidos. A recuperação, portanto, de dados vai representar uma solução para o usuário de um sistema, mas não resolve o problema de recuperação de informações sobre um dado de interesse dele. Falando um pouco mais agora da arquitetura de software que compõe um sistema de recuperação de informação, a imagem traz para o leitor, segundo os autores, uma proposta de arquitetura numa visão de mais alto nível. Nesse caso, o primeiro passo no sistema de recuperação de informação é obter a coleção de dados, de documentos que vão compor uma coleção que pode ser particular ou estar disponível na web. No segundo caso, o módulo coletor
aqui chamado de coletor, para tentar trazer uma ideia mais fiel ao conceito de crawling, mas ele vai então buscar esses documentos, né? E essa coleção de documentos acaba sendo armazenada no repositório central, que vai ficar disponível para os usuários. A estrutura de índice mais utilizada é a estrutura de índice invertido, composto por todas as palavras distintas dessa coleção armazenada, e para cada palavra uma lista de documentos que a contém. Dessa forma, esse mecanismo torna mais eficiente, mais estruturado a recuperação da informação. Dado que essa coleção de documentos está indexada, o processo pode ser iniciado. E ele consiste basicamente em recuperar documentos que satisfaçam ao interesse do usuário com base em algum link. Ou seja, nesse contexto, o usuário está buscando por informações que lhe interessam, ou pode estar navegando, né? Vai depender da sua perspectiva. Nesse caso, quando ele vai realizar uma pesquisa que reflete a sua necessidade, essa pesquisa vai ser analisada sintaticamente e expandida, de modo que as variantes envolvidas possam ser pesquisadas, e com base no índice de recuperação de subconjuntos de documentos vai retornar informação para o usuário. Nesse sistema, os documentos recuperados eles são ranqueados, ou seja, é criado um ranking de documentos retornados para o usuário. A ideia desse ranqueamento é identificar documentos que têm maior probabilidade de serem considerados relevantes. E essa, segundo os autores, é a parte mais crítica desse sistema de recuperação da informação. Dado que a tarefa de decidir quanto à relevância de um documento é subjetiva, avaliar a qualidade desse conjunto se torna a chave para a melhoria do sistema de recuperação da informação. Portanto, é necessário um processo de avaliação sistemático para que seja possível avaliar o algoritmo de ranqueamento e melhorar a qualidade dos seus resultados. No processo de indexação, recuperação e ranqueamento, é importante destacar que nos documentos da coleção são aplicadas operações textuais como eliminação de palavras, radicalização e seleção de algum subconjunto de termos que podem ser utilizados como termos de indexação. Esses termos de indexação compõem a representação do documento, que pode ser menor do que o documento original que está sendo pesquisado. E a partir das representações desses documentos, é necessário criar um índice de texto que pode ser chamado de índice invertido. Essas etapas necessárias à geração do índice, elas compõem o processo de indexação e podem não necessariamente ser realizadas online, de modo que haja uma economia de recursos nesse contexto. Tendo a coleção indexada, esse processo da recuperação é iniciado. Então o usuário vai primeiro especificar a sua consulta, de modo que ele expresse a sua necessidade de encontrar informação. Essa consulta vai ser analisada sintaticamente e modificada por operações semelhantes às aplicadas nos documentos. Dessa forma, operações vão ser executadas, incluindo correção ortográfica, sempre que for necessário. Logo a seguir, a consulta é transformada, expandida e modificada, de modo que os documentos, assim, possamos conseguir, o sistema possa retornar o conjunto de documentos recuperados. O processamento é rápido e vai compor todo esse processo
de recuperação. Logo após a recuperação e arrancamento desses documentos, com base na probabilidade de retorno, é realizada uma próxima etapa que busca colocar os documentos no topo do ranking, né, de modo que haja também uma formatação consistente, de modo a apresentar esses resultados para o usuário. Falando um pouquinho agora do que os autores trazem sobre a web, na década, ao final da Segunda Guerra Mundial, foi pedido a Vannevar Bush que escrevesse um relatório sobre tecnologias aprendidas durante a guerra. O presidente Franklin Roosevelt fez essa requisição e foi produzido um relatório intitulado Science: The Endless Frontier, que influenciou vários homens, várias pessoas, com base nas informações contidas nesse documento. É interessante destacar que Bush citou que várias formas de enciclopédias novas iriam aparecer, contendo novas tecnologias, bem melhores aquelas que existiam na época. Esses conceitos, esse relatório acabou influenciando várias outras pessoas no decorrer dos anos e vai surgir aí o conceito de hipertexto decorrente naquela época, um conceito relativamente novo que vai servir como uma inspiração para Tim Berners-Lee, que trabalhava em Genebra, no CERN, a resolver um problema que consistia basicamente na dificuldade que os pesquisadores encontravam de compartilhar documentos, dado o grande volume, e que isso ficava centralizado no CERN. E Berners-Lee conduziu suas pesquisas de modo a pensar como poderia ser feita a descentralização desses documentos, criando-se assim a ideia de uma rede de compartilhamento. Com isso, na década de 90, Berners-Lee escreve o protocolo HTTP, define a linguagem HTML, escreve o primeiro navegador e surge aí o que a gente conhece, em essência, da web, né? Na era de publicação eletrônica, nós podemos destacar que hoje vivenciamos em uma época onde os dados são grandiosos em termos de documento, a estimativa de mais de 20 bilhões de páginas documentadas, e que indica, né, um questionamento dos autores. Onde, por que, como surge o sucesso do que é a web hoje? Como isso pode ter acontecido? Eles citam um exemplo que no século XVIII a dificuldade de publicação, e dão um exemplo de uma autora que esperou 15 anos para publicar seu livro, dada a dificuldade de conseguir esta publicação naquela época. O que eles indicam alguns fatores que vão considerar como importantes para o sucesso da web, mas deixam claro de cara que a grande vantagem que surgiu é que a web possibilitou uma publicação livre, uma liberdade para a publicação, de modo que aquele que a utilizava começou a ter poderes de publicar no meio que era compartilhado. E esse contexto, indicando já na perspectiva de como a web mudou a busca, né, as formas, os mecanismos de busca, eles destacam que é a web a aplicação mais proeminente de recuperação de informação. Ou seja, os componentes de recuperação e indexação de qualquer máquina de busca são fundamentalmente tecnologias de recuperação da informação.
E eles listam que o primeiro grande impacto da web sobre a busca está relacionado às características de coleção de documentos. Ou seja, a web é composta por documentos distribuídos por milhões de sites conectados por hiperlinks. E isso dá uma natureza distribuída, e dada essa natureza distribuída, faz com que seja necessário coletar os documentos e armazenar cópias deles em um repositório central. E nesse contexto, essa nova fase do processo de recuperação de informação é chamada de crawling. O segundo grande impacto, segundo os autores, está relacionado ao tamanho da coleção e ao volume de consultas. Dado que a web cresceu muito rápido do que qualquer outra coleção conhecida até a época. E isso gera desafios como o desempenho e a escalabilidade, que são características críticas de sistema de recuperação da informação. Já o terceiro grande impacto, segundo os autores, diz respeito ao impacto da web na busca, no sentido de o vasto tamanho da coleção de documentos. Ou seja, numa grande coleção é mais difícil prever a relevância. Isso quer dizer que qualquer consulta recupera um grande número de documentos que contêm os termos pesquisados. E isso pode gerar também a presença de vários documentos ruidosos no conjunto de documentos recuperados. Isso quer dizer que esses documentos ruidosos parecem estar relacionados a consultas, mas na verdade não são relevantes. E isso, de certa forma, pode gerar alguns desconfortos. Já como um quarto maior impacto deriva do uso da web como um repositório de documento, mas na perspectiva de realização de negócio. Então a pessoa, o usuário, ele pode estar buscando informações como o telefone de hotel, preço de um livro, link para baixar determinado programa, enfim, assume outras perspectivas. Como quinto e último impacto da web na busca, decorre dos anúncios e outros incentivos econômicos que podem, aí nesse contexto, trazer um exemplo que os autores citam, né, é o spam, que nesse caso levam à disponibilidade abusiva de informações comerciais que são disfarçadas com base como se fosse um conteúdo puramente informacional. Nesse caso, o aumento desses spams torna a busca por relevância mais difícil. Em termos de segurança, e alguns conceitos, né, relacionados à web, a questão da segurança, tem a privacidade, a questão de direitos e patentes, né, as questões como por exemplo de aspectos de escaneamento e reconhecimento óptico de caracteres e recuperação multilingüe. Os autores finalizam esse capítulo falando da organização do livro, indicando que, citando vários autores que também pesquisam nesta área, e o intuito aqui é indicar para o leitor quais serão os próximos conteúdos a serem tratados, fazendo uma análise crítica sobre o trabalho de alguns outros autores. Lembrando sempre que eles organizam o livro de forma a criar um diagrama. Segundo os autores, o primeiro capítulo vai compor essa introdução, a parte histórica, né? E falando dos problemas de recuperação de informação e sua interface. Os capítulos seguintes, os 3 próximos capítulos, vão tratar de recuperação da informação clássica. Na sequência, os próximos 3 capítulos, eles vão citar os seus estudos, o seu conteúdo são focados sobre documentos e consultas. Na sequência,
são dedicados 2 capítulos sobre indexação e busca, e ao final são dedicados capítulos sobre coleta e recuperação na web. Dessa forma, nós conseguimos então falar um pouco desse primeiro capítulo, e complementando aqui, na última sessão desse capítulo, os autores fazem essa discussão bibliográfica, fazendo citação a alguns trabalhos que são complementares ao proposto nesse livro, além de fazer críticas sobre algumas abordagens rasas realizadas em alguns outros trabalhos, e além disso dão indicações de livros que são recomendáveis como leitura complementar. Além disso, eles também fazem uma listagem dos principais periódicos sobre recuperação da informação, dentre eles eventos da ACM, TOIS, por exemplo, e também da I3E, o TKDE. Além disso, eles também fazem citação aos eventos da Springer e de conferências sobre recuperação da informação, chamadas mais relevantes, como a ACM SIG-IR e a Conferência Internacional de Busca na Internet Datamine. Então, nós finalizamos essa análise do primeiro capítulo do Modern Information Retrieval de Ricardo Baeza e Berthier Ribeiro Neto.